A pessoa que agora me manda uma questão, na verdade não fala de um sofrimento. Mas quando nós analisamos a dúvida que ele tem, dá para entender que essa dúvida está causando uma certa apreensão, uma certa agonia nessa pessoa. Por isso, é justo nós responder ao que ele fala. Porque, com isso, nós podemos devolver a felicidade a essa pessoa. Ele me diz o seguinte: se Deus é tudo e tudo é Deus, tudo é Deus. Se Deus é tudo, a humanidade que o Espírito vive é Deus. E se a humanidade que o Espírito vive é Deus, por que ele tem que mudar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa? É mais ou menos assim. Se eu já estou e sou Deus, eu tenho que ser o quê para ser Deus? Tenho que fazer o quê para ser Deus? A sua pergunta é interessante e, com a autorização da minha filha, eu vou usar um exemplo que houve entre eu e ela. É público, já está no YouTube, então não tem problema. Um dia, quando nós conversávamos sobre Deus ser tudo, ela disse para eu: se Deus é tudo, Joaquim, o meu cachorro é Deus. Eu disse: sim, seu cachorro é Deus. Ela disse: então não tem o menor problema eu viver o meu cachorro como Deus. Eu disse: tem. Porque o seu cachorro é Deus. E se ele é Deus, ele não é cachorro. É Deus. E se você viver o cachorro como Deus, você ainda estará vivendo o cachorro, simplesmente dando a ele outro valor. E não estará vivendo com Deus. Se você viver Deus como cachorro, aí não tem problema. Porque você estará vivendo com Deus, chamando ele de cachorro. Veja que a diferença é um pouco simples, moço. É pequena. Vocês querem conviver com a coisa material como se Deus fosse, sendo que ela é. Mas não estão vivendo com Deus de verdade. Porque estão vivendo com a coisa material e chamando ela de Deus. Eu vou dar um exemplo. O seu sofá é Deus. Então você pode viver o seu sofá chamando ele de Deus. Só que se você viver o seu sofá, existem milhares de sofás. Existem milhares de tipos de sofá. Existem milhares de sofás em estados diferentes. Então você ainda vai ter um sofá bonito e um sofá feio. Você ainda vai ter um sofá novo, um sofá velho. Um sofá arrumado, um sofá desarrumado. Mesmo chamando de Deus, você dirá: um sofá desarrumado é Deus. Só que quando você chama um sofá de desarrumado, você saiu de Deus. Porque você criou a dualidade. Como é que eu posso saber que o sofá está desarrumado?
saber do que é um sofá arrumado. Então veja, quando eu trato as coisas humanas com os valores humanos, eu vivo a dualidade. E aí eu não estou vivendo Deus. Por quê? Porque Deus é a unidade. Esse aqui é o problema. É isso que é preciso ser feito. Viver a unidade e não a dualidade. Porque o sofá é Deus. Se você vive Deus como o sofá, você vive a unidade, porque Deus é a unidade. E aí todos os sofás vão ser igual, e aí você não vai ter mais nenhuma qualificação para o sofá. Essa é a diferença. É isso, e é para isso que você nasceu, e é para isso que você se expõe ao mundo do mal. Para que você viva a unidade. Para que vocês trabalhem sempre na unidade e não na dualidade. Então o sofá é Deus, ou melhor, Deus é o sofá. E o trabalho que você precisa fazer é exatamente esse. É colocar Deus na frente das coisas. Porque quando você coloca Deus na frente das coisas, você vive a unidade. É esse o trabalho que você precisa fazer, e acho que essa hipótese acaba com a dualidade. Sim, tudo é Deus, Deus é tudo. Mas você não vive com Deus, você vive com as coisas humanas. Apenas são as coisas humanas de Deus. Mas não vive como se vive com Deus. Então tudo é sagrado, inclusive você. E você precisa viver com você na unidade e não na individualidade, na particularidade. Espero que tenha lhe ajudado. Sei que é de difícil compreensão o que nós falamos, porque são coisas não tangíveis para vocês, então por isso torna difícil a compreensão. Mas essa é a resposta que eu poderia lhe dar. Fique na paz de Deus.